em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e na página 1291. 1291. Muito bem. Estamos então aqui na página 1291, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. E vamos ler aqui os versículos 7 até 9. Eu vou começar no 6, apesar de não estar ali, mas os irmãos têm as Bíblias. E diz assim: Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Muito bem. Então, o tema da nossa mensagem é a dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho, o grande exemplo de Paulo. Nós estamos a continuar o estudo da segunda carta de Paulo à igreja na cidade de Tessalónica, uma cidade onde o apóstolo Paulo fundou esta igreja na sua segunda viagem missionária. Podem ler isso, se quiserem, em casa, em Atos capítulo 17. E Paulo esteve aqui a ensinar até esta altura a verdade bíblica, profética, acerca do fim dos tempos, dos últimos tempos, e agora está a avançar para o final da carta, capítulo 3. Mas ele ainda tem coisas importantes para escrever. Já vimos versículos 1 a 5, o valor da oração. A partir do versículo 6, Paulo vai falar sobre uma área importante que é muito esquecida na igreja, que é a disciplina na igreja. E nós já vimos aqui, tivemos uma mensagem sobre o versículo 6, sobre a disciplina na igreja. Mas também quer dizer aos irmãos que, na verdade, esta segunda carta de Paulo tem duas áreas. Tem a primeira área, que é correção e consequências. Esta segunda carta é uma correção de Paulo à má escatologia. Escatologia é o estudo da Bíblia sobre o fim dos tempos, o fim do mundo, como Jesus anunciou. Porque é que Paulo está a corrigir a igreja? Por causa de má doutrina. Porque eles receberam uma carta forjada, falsa, como se fosse de Paulo, ensinando essa carta falsa, que já estavam no tempo final, tinham chegado os tempos do fim, da tribulação, contradizendo o que Paulo tinha ensinado quando lá esteve e fundou a igreja. E apenas uma à parte, os irmãos sabem que nós temos no Novo Testamento 27 cartas, não é? Mas há muitas cartas daquele tempo que foram escritas, mas que a igreja viu que não eram verdadeiras, eram inspiradas por Deus. E por isso temos as 27 cartas. Há muitas outras que nós sabemos, a carta deste e a carta daquele, mas o Espírito Santo conduziu a igreja da altura e o cânon foi estabelecido 27 livros. Do Antigo Testamento também há mais livros, chamados apócrifos, que foram acrescentados. Posso até dizer que a prática que existe de orar pelos mortos, pelos defuntos, que é uma prática errada,
Existe porque ela está baseada no segundo livro de Macabeus, que tem lá um versículo, 1 ou 2 versículos que fala nisso. Mas esse livro não é um livro inspirado por Deus, não pertence à Bíblia. Mas, por cada altura, a cristandade achou que era um livro inspirado, e daí surgiu uma prática, como nós sabemos que existe, que é de orar pelos defuntos. Quer dizer, uma má doutrina, uma má teologia conduz a prática de vida errada, que é contrária à palavra de Deus. E aqui, aquela carta, que nós já falámos nisso, não vamos voltar, que a igreja de Tessalónica recebeu como se fosse de Paulo, que dizia: já chegou o fim dos tempos, estamos já no tempo da tribulação, Jesus está para vir. Levou a uma má interpretação e por isso Paulo escreve esta segunda carta para corrigir. E já vimos o capítulo 2, Paulo explicou, não é? O versículo 3 do capítulo 2, ninguém vos engane, não será assim sem que venha isto, isto e isto, e Paulo explicou, já vimos isso muito, lembram-se? Ora, então, mau ensinamento, má doutrina, má teologia leva à prática errada que tem de ser corrigida. E por isso Paulo escreve esta segunda carta para corrigir a igreja, diz, não, é assim. Mas, entretanto, já tinha surgido prática decorrente desse ensinamento incorreto, alguns membros da igreja começaram a ter uma prática de vida incorreta. Por isso, neste capítulo 2, já temos a correção de Paulo, já vimos, e no capítulo 3, onde nós já estamos, Paulo vai continuar a corrigir e vemos aqui já as consequências de uma má doutrina, de mau ensinamento. E vejam, um mau ensinamento sobre o fim dos tempos, dizer, Jesus vem, está mesmo, já estamos a viver, olha, isto, já estamos no fim. Muda a vida dos crentes em vários sentidos. Como é que muda? Olha, se Jesus está mesmo a chegar, vejam, a palavra de Deus diz que quando começar o tempo da tribulação, é um tempo que vai durar 7 anos, Jesus está para vir, não é? Então, se Jesus está mesmo já aí às portas a vir, olha, se calhar o emprego, para que é que eu me vou preocupar com o emprego e trabalhar? Jesus está para vir a qualquer momento, não é? Tenho contas para pagar, não vou pagar, porque o mundo vai acabar, não pago. Não, não vale a pena pagar, porque Jesus está mesmo para vir, estamos mesmo no fim, não é? Estamos mesmo no fim. E muitas outras coisas deixam de ser importantes, ou seja, começa a haver uma desculpa para escapar a responsabilidades da vida, responsabilidades da família. Trabalhar para quê? Não vale a pena trabalhar. E tornar-se ocioso e irresponsável. E foi o que começou a acontecer aqui com a igreja dos Tessalonicenses. Olha, vejam lá o versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Versículo 11. Ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Porque era, Jesus está para evitar, o mundo vai acabar, não vale a pena. Trabalhar para quê? Não vale a pena. Então Paulo vai corrigir aqui a igreja também nesta área, já corrigir na área da escatologia, ele vai corrigir a igreja também nesta área e vai dar o seu próprio exemplo, dizer, eu vou-vos dar o meu exemplo como apóstolo de Jesus Cristo. E por isso o que é que Paulo vai aqui mostrar, que é para nós muito importante? A dignidade do trabalho. A honra que é o trabalho. Versículos 7, 8 e 9. Veja o versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Olha, não imitem esses que andam a viver desordenadamente. Assim. Pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Olha, quando nós estivemos aí convosco, Paulo agora
Lembram-se, Paulo teve que fugir da cidade porque os judeus queriam mesmo matá-lo. E o apóstolo Paulo foi um crente que praticava o que ensinava. Isso é importante. Praticar aquilo em que nós acreditamos, praticar aquilo que ensinamos. E Paulo vai trazer à memória da igreja, olhem, como é que eu, apóstolo, me comportei, como é que eu, apóstolo, vivi convosco quando eu estive aí, na ocasião em que eu fundei a igreja, em que estive aí. Paulo esteve entre 3 a 6 meses lá, na cidade. O que é que ele vai dizer à igreja? Que enquanto lá esteve, o apóstolo foi uma pessoa, entre eles, industrioso, produtivo, esforçado, trabalhador. Paulo não usou esta verdade, a verdade da segunda vinda de Jesus, que Jesus virá, não sabemos quando será, mas não se serviu dessa verdade da vinda de Jesus como uma desculpa para não ser responsável na sua vida diária com as coisas essenciais. Não foi ocioso, não foi preguiçoso. É isso que ele quer dizer. E por isso ele diz no versículo 7, vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. O que é que os irmãos acham que Paulo, como apóstolo, tinha direito a quê? Temos aqui um apóstolo de Jesus Cristo. Que direitos tinha ele como apóstolo? Olha, como apóstolo é fundador da igreja, é alguém escolhido diretamente por Jesus Cristo. O apóstolo tinha todo o direito, por exemplo, de receber sustento para o seu próprio trabalho missionário, evangelístico, pastor, de plantador de igrejas em vários países da altura. Tinha direito a ser sustentado. Mas olhem, o apóstolo Paulo nunca insistiu nesse direito que tinha. Direito bíblico. O apóstolo era autossuficiente. O apóstolo Paulo trabalhava para o seu próprio sustento. Trabalhava para ter aquilo que fosse necessário para a sua vida. Nós até podemos dizer que o principal mestre e ensinador da segunda vinda de Jesus, falava constantemente da segunda vinda de Jesus, era o apóstolo Paulo. Que Jesus está para vir. Mas ele nunca disse assim, irmãos, como sabem, Jesus virá de novo muito em breve. Portanto, não nos preocupemos com as responsabilidades da vida, fiquemos pelo básico e vamos aguardar a vinda de Jesus. Não. Ele sabia que Jesus viria, mas não disse, olha, como Jesus está para vir, vamos esperar. Não. Pelo contrário, ele disse, o que é que ele diz aqui no versículo 7? No fim do versículo 7, não nos portamos que desordenadamente entre vós. O que é que quer dizer desordenadamente? A vida dele, não me portei ociosamente, não, de uma maneira desordeira, negligente quanto aos meus deveres. Não. Quer dizer, se nós pensarmos em tudo aquilo que Deus tem e que Deus providencia para os seus servos, para os líderes espirituais, os ministros do Evangelho, Paulo não se aproveitou disso, como infelizmente vemos acontecer nos nossos dias. Foi responsável, foi correto. Olha, vamos ver, por exemplo, só um pouco. Há 3 cartas pastorais no Novo Testamento, que são cartas para pastores, para líderes de igreja. São 1 e 2 Timóteo e Tito. E Paulo escreve ali, é um apóstolo a escrever para um pastor, Timóteo, escrever para outro pastor, Tito, e tem ali as indicações das suas responsabilidades. Ele não me disse, olha,
vivam assim, descansadamente. Não, ele escreveu, dizendo, olha, és pastor, és ministro do Evangelho, estes são os teus deveres. Então vamos ver o que é que Paulo disse, por exemplo, vamos ver em 1 Timóteo. Podemos ver mais, mas não temos tempo, como é lógico. 1 Timóteo 4, e a partir do versículo 6, vai dizendo, isto faz parte da responsabilidade de pastor. Olha, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus. Timóteo, ensina, propõe estas coisas à igreja para seres um bom pastor de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, da boa doutrina que tens seguido. Pastor tem de seguir a boa doutrina para ensinar a igreja. É uma grande responsabilidade, não acham? Olha, rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele está a falar em termos espirituais aqui, atenção. Não está a dizer que o exercício corporal não é importante. Tendo a promessa da vida, ou seja, é dizer, olha, não ponhas o exercício corporal acima das coisas espirituais. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Olhem, porque para isto trabalhamos. Dizer, eu, apóstolo, trabalho para o Senhor e tu, pastor, trabalhas na obra de Deus. Somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha, manda estas coisas. É teu dever, manda estas coisas que a palavra de Deus nos diz. Ensina. Ninguém despreza a tua mocidade, seu exemplo dos fiéis, grande responsabilidade. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Pois ele continua o versículo 13. Persiste em ler a palavra de Deus, ler aquilo que tem a ver com as coisas do Senhor. Persiste nisso. Exortar, ensinar até que eu vá. Este versículo 13 é muito importante, que mostra aqui o lugar supremo das Escrituras na vida da igreja. Muito importante. O ensino bíblico não é uma nota de rodapé que a gente tem um livro e depois tem cá embaixo no rodapé umas letrinhas pequeninas para dizer mais qualquer coisa. O ensino das Escrituras não é uma notazinha de rodapé como se não fosse, é o mais importante, é o ensino da palavra de Deus. Depois, versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Quer dizer, Timóteo, és um pastor, Deus deu-te esse dom, usa-o, cumpre o teu ministério. E depois, versículos 15 e 16, para concluir o que ele está a escrever ao pastor Timóteo, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, olha, e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Só temos aqui um bocadinho daquilo que Paulo escreveu para Timóteo, as responsabilidades dele. Não é para viver uma vida ociosa. Este é o trabalho importantíssimo daquele que serve ao Senhor. E por isso, quando Paulo, voltando lá a segunda aos Tessalonicenses, quando ele escreve aqui esta carta, está a dizer à igreja, olha, o trabalho de pastor, o trabalho de apóstolo é um trabalho digno e grande. Mas imitem, sigam o exemplo de vida daqueles que vos lideram, o exemplo de quem trabalhou como ele, apóstolo, para se sustentar, e não sigam o exemplo, como ele diz, não sigam o exemplo daqueles que andam desordenadamente.
e estavam a usar a desculpa da segunda vinda de Jesus para breve, para a preguiça e para a irresponsabilidade. Contrário disso, olhem para o exemplo de vida daqueles que vos lideram. Vejam, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. É o estilo de vida do crente. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Ou, por exemplo, outra igreja, a igreja dos Coríntios, em 1 aos Coríntios 4,16. O apóstolo escreve assim para aquela igreja: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O exemplo de vida de Paulo, de fidelidade, de zelo, de dedicação à palavra de Deus, de vida íntegra e santa, ele diz: sejam meus imitadores. No capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo está a dizer: eu, apóstolo, imito Jesus. Imito a pessoa de Cristo que já viveu aqui no mundo. Sigo então o meu exemplo como apóstolo. Outra igreja, quando ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Outra igreja. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Imitar a vida deste grande homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Também aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, olha, o que vocês aprenderam daquilo que eu ensinei, que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram de mim e vistes em mim, quando eu estive aí na cidade, isso fazei. Paulo não se envergonhava de ser o exemplo nós todos como crentes temos que ter um bom exemplo de vida, para que outros nossos irmãos olhem e digam: ali está um exemplo de um irmão que segue a palavra do Senhor. Portanto, Paulo está aqui a mostrar-se para a igreja dos Tessalonicenses como um exemplo autorizado, biblicamente, que pode ser seguido. Prosseguindo, versículo 8 do capítulo 3, ele diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O que é que Paulo está aqui a dizer? Está a dizer: quando eu fui para a cidade de Tessalónica, fui com o Evangelho de Jesus Cristo e a minha intenção era pregar o Evangelho e fundar uma igreja nessa cidade. E eu fui para ser uma bênção para vós. Uma bênção para vós. E não para ser um fardo económico para os crentes. E por isso não podiam acusar o apóstolo Paulo de preguiça. Porque além do seu trabalho na obra espiritual, o apóstolo Paulo e aqueles que colaboravam com ele trabalharam com esforço para o seu próprio sustento. Nós sabemos, pela história que está no capítulo 17 de Atos, que Paulo ficou hospedado na casa de um crente que se chamava Jasson. Mas não se aproveitou desse benefício, pelo contrário, ele e os seus colaboradores trabalhavam para pagar as suas despesas enquanto estavam em Tessalónica. Nós vemos em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7, assim: pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça
vos anunciei o Evangelho de Deus. Quando Paulo também foi para a cidade de Corinto, outra igreja que ele fundou, diz, olha, eu sem despesa nenhuma para vós, vos anunciei o Evangelho de Deus. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Agora, indo para o versículo 9 da segunda carta, capítulo 3, Paulo diz, depois de dizer que trabalhava noite e dia para não ser pesada a ninguém, ele diz, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitar. Isto também é importante. Paulo está agora aqui a dizer por que motivo é que ele procedeu assim, que ia para uma igreja, pregava o Evangelho, plantava uma igreja, mas trabalhava nesse local onde uma igreja nova estava a surgir. E o motivo está aqui. Ele, como apóstolo e missionário, veja o versículo 9, diz claramente, não porque não tivéssemos autoridade. Como apóstolo tinha direito a que fosse sustentado por aqueles a quem ele estava a pregar o Evangelho. Mas ele quer mostrar e quer dar o seu exemplo. Na primeira carta, no capítulo 2, versículo 6, olha o que é que ele diz. Diz assim, e não buscámos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Ele aqui está a dizer que, como apóstolo, como pregador, tinha direito a receber o sustento da igreja. E o mesmo ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 4 até 16. E aqui isto é um ensinamento que ele quer dar à igreja para dizer que os apóstolos, os ministros do Evangelho, têm esse direito. Veja 1 aos Coríntios 9, versículo 4. Ele diz assim, não temos nós direito de comer e beber? Porque o pastor, o apóstolo, o ministro de Cristo tem que comer e tem de beber, como toda a gente. Não temos nós direito de levar connosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Está aqui a dizer que praticamente todos os apóstolos eram casados. E quando se deslocavam para pregar o Evangelho, para ensinar as igrejas, eram acompanhados pela sua esposa e filhos, certamente. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Ou seja, quem é que vai para a guerra e paga e compra a arma, e compra a farda, e paga o transporte para ir para a guerra? Não. Aquele que o alista para a guerra é que vai pagar tudo isso. Quem planta a vinha não come do seu fruto? Ou quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Palavra de Deus. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão? Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz, certamente por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Este é o princípio bíblico. Ele, como apóstolo, tinha esse direito de pregar o Evangelho, aqueles que ouvem e beneficiam da pregação do Evangelho, do ensino da palavra de Deus, devem sustentar esses que assim servem. Se outros participam deste poder sobre vós, porque não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo,
para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. É bíblico. Quem anuncia, vive para servir ao Senhor, que também recebe o devido sustento desse seu ministério. Mas o que é que ele diz? Mas eu, apóstolo, de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Paulo está aqui a dizer a esta igreja dos Coríntios e também dos Tessalonicenses que ele, como apóstolo, apesar de ter direito, quando ia para um lugar novo e plantar uma nova igreja, não queria logo usufruir desse direito como apóstolo. Mas o ensino bíblico aqui é claro: quem serve a Deus como pastor, ou neste caso como apóstolo, como ele escreveu ao pastor Timóteo e a Tito, tem o direito bíblico de ser sustentado por aqueles a quem está a servir. Ele escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, e o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquilo que o instrui. Ou em 1 Timóteo 5, 17 e 18, vejam, os presbíteros, ou os líderes, os pastores que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra ou salário, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, principalmente aqueles que exclusivamente vivem para o serviço do Evangelho. Porque diz a Escritura, o que é que diz a palavra de Deus? Não ligarás a boca ao boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário. Quando o Senhor Jesus mandou os seus apóstolos para pregar a palavra de Deus, em Lucas 10, 7, Jesus disse assim: e ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Disse, vocês não levem alforjes, não levem comida, onde vocês forem pregar a palavra de Deus, são dignos de que essa casa também vos dê de comer e de beber e vos recolha. Ora, nós podíamos ver aqui outros textos bíblicos que servem para dizer, é o que Paulo está aqui a escrever agora à igreja dos Tessalonicenses, que o ministro do Evangelho, aquele que serve ao Senhor, tem o direito bíblico de ser sustentado por aqueles a quem serve com dedicação. Digno é o obreiro do seu salário. Mas Paulo e os seus colaboradores, os seus companheiros, quando foram para Tessalónica, abriram mão desse direito. E assim como noutras igrejas, era uma igreja nova, uma igreja recente, e o apóstolo Paulo não quis ser pesado para esses irmãos. E queria que eles seguissem, sobretudo, o exemplo dele, que é nesta área do trabalho. Em que Paulo diz, nós trabalhamos para o nosso próprio sustento. E os irmãos na igreja que vivem desordenadamente, não trabalhando e sendo ociosos porque Cristo está para vir, olha para o meu exemplo como apóstolo. Eu tinha direito a ser sustentado pela igreja, mas abdiquei dele e trabalhei, não vos sendo pesados. Portanto, mais dever têm todos os irmãos de ter o seu próprio trabalho, porque é uma honra, é uma dignidade trabalhar para o sustento próprio e da sua família. Como é que Paulo se sustentava? Ele trabalhava, em Atos capítulo 18, versículo 3, o apóstolo tinha um ofício, sabem qual era? Fazia tendas, lemos lá. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Grande exemplo do apóstolo Paulo, o maior pregador da segunda vinda de Jesus Cristo, o maior pregador do fim dos tempos, nunca usou
essa esperança, essa verdade de que Jesus pode vir a qualquer momento como uma desculpa para ser irresponsável, de que não vale a pena trabalhar para as necessidades da vida. Pelo contrário, um exemplo, como ele diz aqui várias vezes, versículo 8, trabalhar, fala com trabalho, fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. A dignidade do trabalho, a honra que é trabalhar e, sobretudo, trabalhar para o nosso Deus. Em conclusão destes versículos do capítulo 3, esta carta, e nós já estamos nela há algum tempo, é uma carta em que Paulo dá muitos elogios àquela igreja. A igreja dos Tessalonicenses era uma igreja que merecia muitos elogios, mas também precisou de alguma correção. Correção por causa de má doutrina, de mau ensinamento, como foi o daquela carta que depois levou e trouxe consequências. E por isso Paulo mostra aqui, com o seu próprio exemplo, a honra, a dignidade do trabalho de cada um de nós, o grande exemplo dele, dos seus companheiros, que, servindo ao Senhor espiritualmente, como apóstolo e como pastor e missionário, na causa do Evangelho, não deixou também, quando era necessário, de trabalhar para o seu próprio sustento. Ele e os seus companheiros. E ele dá aqui o seu próprio exemplo para que os outros possam imitá-los, como está no versículo 7. Vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. E termino com o versículo 9, nessas palavras que Paulo aí deixa, em que ele aponta para, às vezes, o nosso trabalho ser, às vezes é mesmo um sacrifício, às vezes não é fácil. Onde ele diz aí, não porque não tivéssemos autoridade ou direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo. Ou seja, fazemos não apenas porque é honra, é digno, mas sobretudo para darmos nós o exemplo da nossa própria vida. Esta foi a pureza dos motivos do apóstolo Paulo. E que nós possamos olhar para a nossa vida também e pensando que eu mesmo seja um exemplo para que os outros possam servir. É uma palavra extraordinária. Para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitar-nos. Que os outros possam ver o nosso testemunho e possam dizer, vale a pena imitar aquele irmão, aquela irmã, no seu serviço ao Senhor. Amém.